É com Wellington Calazans que eu converso hoje, analisando as notas da atualidade internacional. Wellington, boa noite e bem-vindo à Hora 10 mais uma vez. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite a você assistindo aqui ao Hora 10. É sempre bom estar aqui, Dorivaldo. É sempre um gosto enorme recebê-lo, Wellington. Vamos então começar por olhar para as notas da atualidade internacional. Antes de olharmos mesmo para estes pronunciamentos de Biden de forma particular, eu gostaria de saber de si, numa visão panorâmica, que 4 de julho é que tivemos este ano? Olha, Dorivaldo, um 4 de julho que também, já que vamos comentar aí a questão da violência e da criminalidade nos Estados Unidos, também marcado por episódios extremamente graves, com mortes a partir de ações com pessoas armadas, como tem sido noticiado, mas também um 4 de julho com uma consciência política do cidadão norte-americano que questiona muito mais a condição de cidadão de uma potência mundial e que enfrenta hoje um cenário num contexto completamente diferente de décadas atrás. Então, hoje o cidadão norte-americano, no 4 de julho, questiona até mesmo o conceito de independência e os políticos norte-americanos precisam exercer um esforço muito maior para manter os slogans terra da oportunidade, terra da liberdade e também a terra onde todos os sonhos podem ser realizados. A realidade socioeconômica norte-americana atual é extremamente delicada, Dorivaldo, então o 4 de julho não poderia banir o debate sobre essas questões que são tão caras ao povo norte-americano. Por isso, eu considero que tenha sido um dos 4 de julho assim, dos últimos anos mais politizados que tivemos notícia. Se olharmos para a declaração sobre a violência armada nos Estados Unidos de forma particular, que leitura é que podemos aqui fazer da mesma? Olha, são várias as leituras. Dorivaldo, no ano de 2008, eu fiz uma reportagem sobre o desarmamento na Finlândia. E ali já existiam números que apontavam para uma redução da criminalidade a partir da redução ou da dificuldade, né, ao acesso às armas. No entanto, num contexto como o norte-americano, é preciso, porque é um país muito grande, uma população muito maior do que a Finlândia, então os obstáculos são muito maiores, né? É preciso entender que uma ação que tenta responsabilizar os fabricantes das armas por o elevado índice de violência armada nos Estados Unidos da América, isso pode ser muito perigoso sob vários aspectos. Primeiro, é preciso que a tolerância ao crime seja banida nos Estados Unidos da América, porque há uma certa tolerância na medida em que, em alguns estados, pequenos crimes estão sendo tolerados. E isso estimula o acesso ao mercado clandestino das armas, que é o segundo ponto que eu iria destacar. Quando o Estado apresenta obstáculos ao acesso às armas, o acesso através do mercado clandestino, ele tende a ficar mais forte. E o combate a esse tipo de acesso, ele também exige um esforço muito grande por parte das autoridades de um conjunto, né, não só federal, mas também municipal e estadual, já que estamos falando de um país com diferentes estados, diferentes leis locais, que muitas vezes acabam por transformar cada estado numa espécie de mini país dentro de um grande país. Então, eu temo que esse tipo de restrição, se não for precedido de um combate firme ao crime, à criminalidade, ele possa estimular o aumento do mercado clandestino. E, Dorivaldo, ainda que senadores republicanos tenham apoiado e encorajado o presidente Joe Biden na implementação desta lei, o tema ainda divide a opinião pública norte-americana, já que muitos cidadãos norte-americanos consideram que o acesso à arma e a posse das armas nas suas residências é a única maneira de ser considerado assim, seguro para eles. Então, é uma questão cultural
que vai ter que ser trabalhada com muito esforço, também na comunicação social e numa espécie de campanha de engajamento nacional para que essa cultura do conforto a partir da posse da arma possa ser minimizado ou extinto, né? E também, Dorivaldo, e aí vamos falar sobre duas coisas muito sérias e de difíceis resoluções. A primeira são os problemas sociais, que vão desde o desemprego ao endividamento da sociedade, porque a economia norte-americana, especialmente nesse momento tenso vivido a partir do apoio à Ucrânia, é algo que precisa ser considerado como muito preocupante, especialmente para a classe mais jovem. E o outro é lastimável, mas é uma realidade muito dura do acesso às drogas. O número de viciados nas ruas das principais capitais dos estados norte-americanos é um número assustador, e isso produz violência, produz o acesso à arma, e vamos aí certamente encontrar muitas histórias dramáticas sobre o acesso às armas a partir de pessoas viciadas em drogas e que precisam praticar crimes para que tenham acesso às mesmas. Não sendo, Wellington, esta mentalidade do desarmamento consensual, digamos, Biden acabará por enfrentar fortes desafios naquilo que serão as possíveis ou prováveis reformas significativas a serem feitas neste setor de forma particular? Dorivaldo, nós estamos nos Estados Unidos da América, né, com um período pré-eleitoral. Se os ventos soprarem a favor dessas medidas, os republicanos irão também querer assumir a fatia do êxito. Mas se a opinião pública predominante for contrária a essas leis que dificultam o acesso às armas, os republicanos não serão leais a um partido de oposição, né? No caso aí, o partido que está no governo, num ano eleitoral, e certamente esse tema será muito caro ao presidente Joe Biden e aos democratas de um modo geral. Certo. Wellington, vamos então olhar para o segundo assunto que trazemos para esta noite. A Alemanha reiterou esta terça-feira o seu apoio à integração da Roménia no espaço Schengen, esta área europeia de livre circulação que foi, portanto, vetada em dezembro pela Áustria e pelos Países Baixos. A Alemanha acaba assim por reiterar esta terça-feira a integração deste país. É um momento que há muito se esperava. Como é que podemos aqui também olhar para esta possível reintegração? Dorivaldo, esse tema é caro também. Vamos falar aqui de uma situação que aqui na Suécia o debate também foi muito grande. Logo que eu mudei para cá, falava-se muito sobre essa situação. Sim. E essa suspensão dos embargos que foram colocados, ela é precedida por uma confusão que é feita entre ciganos e romenos, sem que pareça que há o racismo. Então, há uma habilidade na imprensa para transformar os cidadãos dos países em vítimas dos romenos que estão presentes nesses países. Então, é como praticamente que toda a culpa pela criminalidade, pela prática de pequenos delitos, fosse culpa do povo romeno. E, inclusive, existem expressões como os Roma, né, que chamam assim, traduzindo assim do sueco para o português, e também do alemão, né? Falam muito sobre os Roma e a maneira como eles são tratados e abordados nas ruas, não só aqui da Suécia, e também aí você mencionou a questão da Áustria, e são vários países que dificultam a integração desses povos, que discriminam. Então, é algo que remete muito à Segunda Guerra Mundial, quando muitos ciganos romenos foram vítimas do nazismo e acabaram na câmara de gás ali do Adolf Hitler. Então, Dorivaldo, essa iniciativa
do líder político alemão, ela deve ser exaltada, mas eu considero de extrema dificuldade para ser posta em prática com êxito imediato, especialmente nesse momento vivido na Europa, como você já anunciou aí, vamos comentar também sobre a questão da França, mas isso é um problema que tem sido vivido em diversos países, que foi algo prognosticado aqui por nós, neste espaço, quando falávamos que as dificuldades nos países europeus, especialmente os países membros da NATO, seriam dificuldades gritantes que poderiam beirar ao caos. A França já está experimentando isso, por isso eu considero que antes da suspensão de qualquer tipo de restrição, de trabalho e etc., é preciso que haja um endurecimento, uma espécie de punição a quem pratique esse tipo de preconceito contra o romeno, porque a situação é extremamente desagradável. Eu já testemunhei coisas aqui, na Itália também, testemunhei em outros países pelos quais eu passei, muito duras contra os romenos. E eu posso dizer, Dorivaldo, que não será apenas com um decreto que esse preconceito será superado, não. E de que forma é que este preconceito poderá ser superado, Wellington, já que este decreto acabará por ser apenas parte das medidas que se pretendem, mas, como acaba daqui fazer referência também, poderá não ser o fundamental para se superar isto? Olha, como eu falei, primeiro é preciso que haja punição muito dura para cidadão de qualquer outro país que discrimine o romeno. É preciso que haja algum tipo de endurecimento em relação a esse tipo de preconceito, porque é racismo. Não podemos aqui buscar eufemismo para suavizar algo que é tão latente. Então, eu considero que esse tipo de punição ele sirva pelo menos como reflexão para que uma pessoa pense duas vezes antes de discriminar uma pessoa apenas pela nacionalidade, pela origem dela. Não é? E, em segundo lugar, é preciso também que haja investimento europeu na Romênia para que o êxodo não seja tão forte como tem sido. O romeno está buscando, sim, em outros países, uma condição de vida melhor que a Romênia hoje não consegue oferecer aos seus cidadãos. Então, essa mão de obra acaba sendo perdida dentro do país e praticamente explorada de uma maneira quase que desumana, para não usar a palavra aqui, escrava, né? Em outros países. E isso também é uma questão muito interessante, porque no lugar de se preocupar em estabelecer uma quebra no preconceito, melhorar a condição de vida do romeno dentro do seu próprio país, irá reduzir o êxodo e também irá melhorar a qualidade de vida deles, evitando que essas pessoas estejam numa condição de extrema desigualdade em relação ao restante dos europeus. As baterias da própria União Europeia poderiam também estar direcionadas para aí? Não sei se podemos afirmar isso neste momento, porque os países estão voltados para os próprios umbigos. Né? Sabemos que os problemas econômicos de cada país são problemas reais, todos eles enfrentando, no mínimo, aí, recessões, o princípio de recessão, alguns já com inflação consumada, e onde tem inflação, problemas econômicos, existe o desemprego, e todo estrangeiro passa a ser visto como uma ameaça ao povo local. Então, eu considero que o momento é extremamente inoportuno para o êxito, mais uma vez, peço perdão, desse tipo de iniciativa, mas que devemos exaltar a iniciativa, porque o preconceito é real e deve ser quebrado. Afirmativo. Vamos aqui olhar também para a França. O presidente Emmanuel Macron anunciou uma lei de emergência para recuperar os danos e tumultos. Acontece que Macron anunciou perante os autarcas das cidades afetadas pelos distúrbios dos últimos dias um projeto de lei que vai
ajudar assim a restaurar alguns dos principais danos que foram causados. Esta ajuda financeira às cidades é, portanto, o nosso próximo olhar da análise para hoje. Dorivaldo, o que está acontecendo na França, vamos agora ser muito sinceros com o nosso público, é a primeira grande consequência da morte de Muammar Gaddafi na Líbia. A Líbia sempre funcionou como uma espécie de torneira que controlava o fluxo imigratório. Quando a França, juntamente com a NATO, a França resolveu mergulhar naquela insanidade de destruir a Líbia e o seu líder, Muammar Gaddafi, a França sabia que corria esse risco e hoje os frutos são esses que nós estamos testemunhando, ainda que a imprensa tente omitir, a imprensa europeia em especial, o que realmente esteja acontecendo dentro da França. Outro aspecto muito relevante é que os franceses começaram a perder espaço nos países francófonos, no continente africano, e resolveram arriscar a formação de bolhas de miseráveis dentro da França, em áreas periféricas, e com isso eles acreditaram que iriam conseguir controlar esse distanciamento e obter ali mão de obra extremamente barata e muitas vezes quase mesmo que escrava. Aí sim podemos usar essa expressão sem medo. E esses focos de violência que agora são despoletados em qualquer episódio que ganhe repercussão nacional ou na imprensa, esses focos já vinham sendo omitidos pela imprensa francesa, na medida em que turistas vinham sendo sofrendo muito com pequenos furtos, com determinadas situações extremamente desagradáveis, e o turismo é um dos motores da economia francesa, e isso vinha sendo escondido. Então, Dorivaldo, o problema socioeconômico, com ênfase para bolsas de miséria que foram permitidas e criadas a pretexto de receberem imigrantes, mas que, na verdade, estavam sendo formados blocos para exploração de mão de obra barata dentro do próprio país, isso também foi uma outra bomba relógio que todos sabiam que não ia dar certo. Então, existe também uma completa ausência da integração entre essas pessoas que estão em território francês com determinados setores da sociedade francesa, e aí também entra a questão do preconceito que mencionamos há pouco em relação aos romenos, mas dentro da França, em relação especialmente a os povos de religiões islâmicas e também africanos que imigraram para o país, né, para a França. Então, tudo isso, Dorivaldo, contribuiu para esse caos que estamos hoje testemunhando na França. Agora, as medidas anunciadas pelo presidente Emmanuel Macron, que não é popular, que não tem a maioria no parlamento, que não tem a aprovação da sociedade francesa, especialmente por causa, recentemente, da aprovação unilateral do aumento da idade para a reforma, eu vejo com alguma preocupação, porque pode haver aí focos bem mais intensos de reação popular em relação a esse chamado endurecimento que vai ser imposto para tentar controlar essa situação que beira o caos na França. E com isso, a democracia francesa, que sempre foi muito exaltada, ela está seriamente ameaçada, porque há hoje um total bloqueio de redes sociais e acesso a questões pessoais de muitos cidadãos, investigações sem que o cidadão tenha o direito sequer da informação sobre aquela investigação, e é muito complexo vermos que essa invasão, ela autorizada a pretexto de uma emergência, ela venha quebrando regras dos direitos individuais dos cidadãos. Então, Dorivaldo, é algo muito complexo mas que é preciso que seja imediatamente sufocado para não contaminar
diversos outros países aqui da Europa. Wellington Calazans, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Queremos contar consigo em próximas oportunidades. Um grande abraço e até a próxima. Dorivaldo, o prazer é sempre meu. Espero estar aqui amanhã com você, aqui no programa. Um grande abraço, boa noite e boa noite ao nosso público. Certo, boa noite. Grande abraço.